Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez a uma videoaula sobre química geral, né? Com o título da eletroquímica. Lembrem-se que nós estudamos na última videoaula nossa números de oxidação, fenômenos de óxido-redução. Aqueles são conceitos básicos, né? Premissas básicas para a gente poder entender a eletroquímica, tá ok? O fenômeno de óxido-redução, que é transferências de elétrons entre os átomos, na verdade, ou seja, mudança do NOx, é muito importante como base fundamental para o entendimento da eletroquímica, beleza? A ciência química, ela é magnífica, ela é linda demais. A eletroquímica também são conceitos maravilhosos e que foram desenvolvidos e que foram determinados há muito tempo atrás, desde 1786, né? Quando Luigi Galvani, né? Ele dessecou uma rã, ou seja, tirou só deixou o corpo da rã em cima da bancada do seu laboratório, não é verdade? E depois, com o seu ajudante lá, pegou o bisturi, foi fazer algum corte, a hora que ele encostou o bisturi na rã, a rã começou a se mexer. Aí o Luiz de Galvão, erroneamente, falou que mesmo depois de mortos os corpos, a musculatura produz energia elétrica. E era mentira. Isso foi comprovado por Alessandro Volta, na Itália, né, que verificou aquele grande erro do Galvani. Não é verdade? O Alessandro Volta provou que quando a rã estava sobre a bancada, tinha uma solução eletrolítica, uma solução que conduzia corrente elétrica, e ela tinha um metal também, e o outro metal que foi flexionado na rã. Então, esses metais funcionaram como eletrodos, né? Eletrodos é o caminho do elétron, tá ok? É o caminho em que os elétrons percorrem. Então, Alessandro Volta, ele, ele caracterizou tudo isso, na verdade, e provou o erro de Galvani. Olha bem, Luigi Galvani, a gente tem pilhas galvânicas em homenagem a dele. Alexandro Volta, nós temos a unidade de volt, de voltagem, em homenagem a Alessandro Volta. E depois veio a pilha de Daniel, que foi criada. Isso é um pouquinho de história para a gente poder entender essa maravilha que é a eletroquímica. Eletroquímica é um ramo da físico-química, né, que estuda o fenômeno de transferência de elétrons, né? Essa transferência pode ser para transformação de energia química em energia elétrica, que é o caso das pilhas. Como que uma pilha funciona? É uma reação química que produz energia elétrica, tá? Ou também a energia química que produz a energia elétrica que produz uma energia química, que é o fenômeno da eletrólise. Tudo isto está envolvido nas reações de óxido-redução. Oxidação, fenômeno em que perde elétrons, a espécie perde elétrons e aumenta o NOx. Redução é a espécie que ganha elétrons e diminui o NOx. Beleza? Relembrando a aula passada. Vamos lá. Tudo que nós falamos aí que é muito importante. Olha que interessante que nós temos aí, pessoal. Vou pegar minha caneta aqui. Deixa minha caneta vermelha, tá? Caneta vermelha, caneta. Olha que interessante aqui, pessoal. Que interessante. O que é pilha? Pilha é esse fenômeno que está ocorrendo daqui para cá. Ou seja, é uma reação química de óxido-redução que produz uma corrente elétrica.
Ou seja, a pilha é um processo espontâneo. Então, a diferença de potencial, essa DDP que a gente via aí, a diferença de potencial, ela é positiva, ela é maior do que zero. Ou seja, a voltagem é positiva. Tá ok? Então, é uma reação química que produz corrente elétrica. Muito importante a gente entender isso, que é o que a gente chama de pilhas. Olha o fenômeno contrário. Uma corrente elétrica, você aplica uma corrente elétrica em uma solução e ela produz uma reação química. Esse processo ele é chamado de eletrólise. E esse processo não é espontâneo. E a DDP, a diferença de potencial dele, é menor do que zero. Beleza? Importante esse quadro para a gente poder entender pilhas e eletrólise. Eletrólise vai ser um último assunto que nós vamos tratar. Nessa aula de hoje, nós vamos ver os conceitos básicos da eletroquímica e depois seguirmos para o estudo inicial das pilhas. Beleza? Muito importante. Continuando. Aquela história que eu falei para você, né? Galvani, olha aqui, 1786. Depois, Alessandro Volta, na Itália, 1800. Alessandro Volta, ele até... Esse é um equipamento dele, a pilha de volta, que ele colocou cobre, zinco, e ele usou prata também, mas ele usou mais a pilha dele foi cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco. Ele fez moedas de cobre e zinco e no meio delas ele colocou um algodão embebido, ou seja, molhado com o eletrólito, ou seja, com água e sal. Então é um meio para que haja o fluxo de íons existentes ali e o fluxo da corrente elétrica, tá ok? E depois, por final, em 1836, o Daniell, tá certo? John Daniell, a pilha de Daniell muito famosa. Então a pilha elétrica ela foi criada em 1800 pelo cientista Alessandro Volta. Por isso que hoje nós usamos o que, pessoal? Volts, a unidade volts que a gente representa por um V só, em homenagem a Alessandro Volta, esse italiano aí. Beleza? Um pouquinho de história sempre é bom. Vamos lá. Continuando. Conceitos básicos. Oxidação, como nós vimos, é a perda de elétrons, ou seja, o aumento do NOx. Redução, ganho de elétrons, diminuição do NOx. Reação de óxido-redução é que ocorre transferência de elétrons entre as espécies que sofreram oxidação e que sofreram redução. Quem sofreu oxidação é um agente redutor. Quem sofreu redução é um agente oxidante. Não esqueça disso. Aula passada, NOx. Número de oxidação, que é o NOx, é a própria carga elétrica do íon, ou seja, é o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. Esse fenômeno é muito importante, NOx. E outro conceito que a gente vai estudar são os eletrodos. O que são eletrodos? Eletrodos é um sistema constituído de uma placa de um metal mergulhado em uma solução que contenha íons no próprio metal. Por exemplo, se eu tenho uma chapa de zinco e coloco numa solução de sulfato de cobre, não é um eletrodo. Porque aqui tem o metal zinco e ali tem o metal cobre na solução. Então, o que é eletrodo? É um metal mergulhado, entre aspas, na sua própria solução, ou seja, na solução que contenha o seu metal. Se você mergulhar uma chapa de zinco em uma solução de sulfato de zinco, você tem o que a gente chama de eletrodo. Beleza? Continuando. Então, olha aí, eletrodos. Olha aí, o zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco e uma chapa de cobre mergulhado numa solução de sulfato de cobre. Esses são o que a gente determina de eletrodo. E se você ligar esses dois através de um fio, você forma uma pilha. Foi aí que foi criada a pilha de Daniell. Olha o que Daniell fez. Ele pegou um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre, uniu ele através de um fio, né, em compartimentos separados, cubas separadas,
e verificou que ocorria passagem de corrente elétrica, ou seja, tinha fluxo de elétrons aí. Agora, quem que doa elétrons e quem que ganha elétrons? É muito importante na eletroquímica nós sabermos identificar a reação de oxidorredução. Zinco e cobre. Como que eu sei que o zinco vai doar os elétrons? Como que eu sei que o cobre vai receber e assim por diante? Tá ok? Precisamos saber direitinho isso aí. Continuando, a pilha de Daniel, nesses processos teremos simultaneamente o zinco. Olha aí, é uma semi-reação. O zinco, na sua reação química, ele perde 2 elétrons e se torna o zinco mais 2. O cobre, por sua vez, recebe aqueles 2 elétrons do zinco e se transforma em zinco metálico. Muito importante nós identificarmos que esse elemento aqui é sólido. Quando ele formou isso aqui, ele se tornou aquoso. Ele se tornou aquoso. E esse daqui é sólido, ou seja, esse é metal, tá ok? Esses aqui são metais, estão no estado fundamental. Então o cobre recebeu, reduziu, ele passou de mais 2 para 0. O zinco, ele doou elétrons, ele passou de 0 para mais 2, o NOx aumentou. Então essa é uma semi-reação de oxidação e essa é uma semi-reação de redução. É lógico que existe a reação global. A reação global da pilha de Daniel é você soma essas duas semi-reações. Aí você tem a reação global. Note que é muito importante aqui para nós identificarmos que essa quantidade de elétrons recebidos tem que ser igual à quantidade de elétrons cedidos. Se não tiver, a reação não ocorre. Tá ok? Então, a quantidade de elétrons envolvidas é sempre a mesma. Então, nós temos aí. Agora, como que a gente representa uma pilha, no caso de zinco e cobre, que é a pilha de Daniel? A IUPAC, que é um órgão internacional que rege todas as leis, todas as medidas de regulamentação da química, né? Esse órgão, IUPAC, é International Union Pure e Applied Chemistry. Então, é União de Química Pura e Aplicada, certo? Esse órgão que fica nos Estados Unidos, né? Tem um setor lá nos Estados Unidos que regulamenta tudo. Então, eles regulamentaram como nós devemos representar uma pilha. Sempre a gente deve representar aquele elemento que sofre a oxidação, ou seja, o NOx saiu de 0 e foi para mais 2, tá certo? Que é esse elemento aqui, separado por 2 barras assim, tortinho, e aqui é separada por uma barra, tá certo? Isso aqui quer dizer que é um metal que está na sua solução. Então é um eletrodo. Esse é o eletrodo que sofre oxidação. Aqui também é outro eletrodo, é um metal mergulhado na sua solução. Então também 2 eletrodos. E essas barras duplas aqui representam a ponte salina, ou seja, é aquela ponte onde tem o eletrólito dentro que faz com que as cargas fiquem neutras, ou seja, não fique em excesso de carga positiva de um lado e nem excesso de carga positiva do outro lado, tá ok? Sempre há o equilíbrio. Nós vamos estudar pontes salinas sobre isso. Então, do lado esquerdo, a gente sempre representa o quê? O que sofre oxidação. O zinco saiu para zinco mais 2, através de uma ponte salina que liga esses 2 eletrodos. O cobre mais 2 reduziu, sofreu redução e se tornou zinco metálico. É assim que a gente representa a pilha segundo a IUPAC. Muito importante, nós vamos treinar isso aí. Muito bem. Aqui existe uma série de metais. Essa série de metais, pessoal, eu inventei isso aí, então eu gostaria que você, por favor, falasse, é uma história, é assim, ó, César livre,
roubou Clemelin, baleando estranho camarada. Na madrugada, alguém bêbado, manhoso, zangado, cruel, feriu cândido coração de Nicole e saiu chumbado. Hidrogênio. Saborosa bisteca curtida higienicamente na Argentina pede prato de ouro. Ou seja, eu falei toda essa fileira de reatividade aqui dos elementos principais. Beleza? É importante que você grave o nome, porque o César quer dizer o Césio, olha aí. O livre quer dizer o lítio. O roubou quer dizer o rubídio. Então, olha bem, os metais que estão para cá, o Césio, difícil nunca vai sofrer o quê? Redução. Ele sofre o quê? Oxidação. O ouro nunca vai sofrer oxidação, por isso que a gente usa correntinha de ouro, não oxida. Na verdade, são os metais nobres que estão nessa parte aqui, os metais nobres. Aqui acho que eu fiz na Argentina, esse Na está errado aqui, eu vou voltar, voltando, opa, manter, voltando, opa, só uma coisinha, vamos lá, tem uma coisa aqui errada que eu vou retirar. Aqui, assim, já arrumei, voltando lá, tinha um Na aqui e não era. Beleza? Então, muito importante que a gente saiba. Se você tiver uma pilha de lítio e de cobalto, o lítio é que vai sofrer oxidação e o cobalto vai sofrer o quê? Redução. Muito importante eu saber isso. Por exemplo, uma pilha entre zinco e cobre. Tá vendo o zinco? O zinco é que sofre oxidação e o cobre é que vai sofrer redução. E assim por diante. Quanto mais distante zinco e, por exemplo, uma pilha de Césio e ouro vai dar uma DDP, uma diferença de potencial muito grande, né? Uma voltagem muito grande. As pilhas, por exemplo, as baterias nossas dos nossos celulares são de lítio. Você imagine aqui, olha, lítio. É ele que sofre oxidação. É lítio geralmente com níquel, ou com paládio ou com platina, aquelas baterias nossas do celular, muito importante, dão uma voltagem grande para que nós possamos sempre ter a carga do nosso celular. Importante isso aqui. Gente, você tem que falar. César livre, roubou o Clem baleando, estranho camarada. Na madrugada, alguém bêbado, banhoso, zangado, cruel, feriu cândido coração de Nicole e saiu chumbado. Hidrogênio. Saborosa bisteca curtida higienicamente na Argentina pede prata-ouro. E cada palavrinha dessa é o símbolo do elemento químico. Se você souber isso aqui, tá ok? Eu tenho ex-alunos que entraram em grandes universidades acertando problemas e questões de eletroquímica através dessa série de potenciais de oxidação e redução. Beleza? Espero que vocês consigam gravar isso aí. Vamos lá. Mas olha bem, aquela tabela é isso aqui, ó. Cada elemento químico aqui, ele tem um potencial de redução e tem um potencial de oxidação. Olha que interessante, o lítio, potencial de redução dele é quanto? Menos 304. E o potencial de oxidação? 304 positivo, quer dizer que o lítio oxida. Né? Agora, olha que interessante. O estanho, por exemplo, ele tem um potencial de oxidação de quanto? Menos 0,15, mas o potencial de redução dele é o quê? Positivo, então ele mais reduz do que oxida. Você lembra que o hidrogênio, ele divide esses grandes, né? Através do hidrogênio é que foi determinado todos esses potenciais desses eletrodos aí. São os potenciais padrões, né? De redução e de oxidação, que foi determinado através do eletrodo de hidrogênio. Como o hidrogênio é zero, ele colocava outro eletrodo aqui e media quanto que estava. Tá ok? Então é isso que determinou todos esses potenciais. Nós vamos usar essa tabela depois, tá ok? Continuando, a pilha de cobalto e ouro, cobalto e ouro. Vamos voltar àquela lá? Cobalto está aqui e ouro está aqui. Gente, o cobalto é que vai sofrer oxidação.
Então, o que que é? Ele vai perder elétrons. Então, o cobalto sai daqui e perde esses 2 elétrons. Tá ok? E o ouro é que vai sofrer o quê? A redução. Então, olha que interessante essa pilha. Como que nós representamos? Cobalto, cobalto mais 2, ponte salina, ouro mais 3 em ouro sólido. Beleza? Muito importante saber que esse elemento aqui ele é sólido, esse aqui é aquoso, não é verdade? Então está na solução. Esse é aquoso e esse aqui é sólido, que a gente representa ele com uma bolinha em cima, né? Tá certo? Com uma bola em cima. Quais as semi-reações? Vamos ver, olha importante aí. Primeiro, o cobalto ele perde 2 elétrons. Você viu que ele pode, aqui, o cobalto menos 2 elétrons. Mas se colocar um menos 2 elétrons para cá também, ele está liberando 2 elétrons, tá certo? É uma semi-reação de oxidação. O ouro, ele recebe 3 elétrons. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui 2 elétrons e aqui 3. Essa reação, para ocorrer, precisa ter esse balanceamento de elétrons. A quantidade de elétrons envolvidas tem que ser sempre a mesma. Então, o que que a gente faz? A gente multiplica toda essa equação aqui por quanto? Por 3 e multiplica toda essa equação aqui por quanto? Por 2. Se você fizer isso, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar quanto? 6 elétrons. Então, olha como que vai ficar, pessoal. Olha, 3, olha lá, beleza? Ficaram os 6 elétrons. E quando você somar todas essas reações, o que que vai acontecer? Você vai ter a reação global da pilha, tá vendo? Com essa DDP. Olha que interessante a DDP. A DDP é diferença de potencial. O ouro, ele tem potencial de redução 1,5. E o cobalto tem potencial de redução menos 0,28. Vamos ver lá. Vamos ver. Vamos ver lá. Vamos ver. Opa, vamos ver lá. O cobalto. Cobalto, ele tem potencial de redução quanto? Menos 0,28. E o ouro, por sua vez, tem potencial de redução quanto? 1,5. Como que a gente faz a DDP? Como que a gente faz a DDP? Então, a DDP, pessoal, ela é sempre feita da seguinte forma, DDP. Potencial padrão de redução do maior menos potencial padrão de redução do menor. Olha lá. O maior potencial padrão de redução é do ouro, que é 1,5 volts, Alessandro Volta, menos o potencial padrão do menor, que é 0,28. Então, você vai ter uma DDP de 1,78 volts nessa pilha entre cobalto e ouro. Então, DDP é isso aqui que nós falamos, né? Um exemplo, represente a pilha formada pelos elementos alumínio e zinco, segundo a IUPAC, né? Escrevendo as semi-reações global e a DDP. Muito bom. Eu vou lá para minha tela e vou fazer a pilha entre alumínio e zinco. Então, eu vou representar alumínio e zinco. Como que eu e zinco. Como que eu represento segundo a IUPAC? O alumínio eu sei que ele é da família 3A e ele vai se transformar em alumínio mais 3. Através da ponte salina, o zinco, que é mais 2, né? Ele vai se transformar em zinco. Naquela tabela de reatividade, voltando lá, pessoal, voltando só para você poder entender aqui, olha que interessante, vamos ver. Aqui, olha que interessante, nós temos a pilha de quem? De alumínio e zinco. Então, quem que vai sofrer oxidação? O alumínio. Quem que vai sofrer redução?
O zinco. Tá bem claro? Então, muito importante que a gente saiba essa tabela. É importante, importantíssima. Então, vamos lá para as semi-reações. Então, o alumínio, por sua vez, na verdade, ele vai se transformar em alumínio mais 3 e vai perder quantos elétrons? 3. Essa é uma reação de oxidação, porque saiu o NOx, saiu de 0 para mais 3. O zinco, por sua vez, ele vai sofrer redução, só que ele vai receber 2 elétrons e vai se transformar em zinco sólido. Aqui é sólido, né? E o outro íon são aquosos. Você nota que a quantidade de elétrons aqui, elas estão diferentes. O que a gente faz? Multiplica toda a equação, essa é a semi-reação, né? É a semi de oxidação, tá certo? E essa aqui é uma semi-reação de redução, beleza? Então multiplica tudo isso aqui por 3 e tudo isso aqui por 2. Como que vai ficar? Vai ficar 2Al produzindo 2Al mais 3 e produzindo 6 elétrons, beleza? E aqui embaixo, 3N mais 2 mais 6 elétrons, produzindo 3N, tá certo? Olha aqui, esses elétrons com esses elétrons corta. Quando você soma essas reações, tudo que está antes da seta você coloca. Então, 2Al sólido, né? Mais 3 zinco mais 2 aquoso, né? Que está tudo daquele lado. E que produzindo o quê? 2 alumínio mais 3 aquoso, né? Mais 3Zn. Esta daqui é a reação o quê? Global. A única coisa que a gente precisa determinar aqui agora é a DDP. A DDP. A DDP é potencial de redução do maior. Vamos lá na tabelinha de novo. Na tabela de novo. A tabela, potencial de redução do maior. Vamos lá. Aqui, alumínio. Cadê o alumínio? O alumínio, olha aqui, ó, ele tem um potencial de redução. O alumínio tem um potencial de redução de quanto? Menos 1,66. E o zinco tem um potencial de redução menos 0,76. Então, quem que é maior aqui? Maior é o 0,76, tá certo? E o menos 1,66 é o menor. Então, como que a gente faz? A gente vai até lá, até a nossa mesinha aqui, a gente sabe que é 1,66 do alumínio e menos 0,76 volts de quem? Do zinco. Como que é? Potencial padrão de redução do maior menos potencial padrão de redução do menor. Muito bem, o maior qual que é? 0,76 negativo. Menos 1,66. Então, a gente vai ter uma pilha aqui com DDP de 0,9 volts. Beleza? Muito importante que nós saibamos calcular a DDP de uma pilha, que é o quanto que a gente consegue. Beleza? Continuando, fizemos o passo a passo desse exercício, tá ok? E eu, na realidade, vou deixar esses 4 exercícios para você fazer o quê? Representar a pilha, de acordo com a IUPAC, escrevendo as semi-reações de oxidação e redução e a reação global, e calcular a DDP dessas 4 pilhas aí. Lembre-se, você precisa saber o elemento que sofre oxidação, saber a carga dele lá na tabelinha e fazer a reação. E igualar a quantidade de elétrons, né, para poder determinar a equação global, a reação global da pilha. Beleza? Esta aula, gente, ela vai dar para 2 dias, tá ok? Tanto para hoje, quanto para o dia 8 de outubro. Tudo bem, turma? Então aproveitem bem essa aula. Qualquer coisa me procure na
no atendimento. Um abraço a todos.